partir desse momento, começamos o raio-x da Libertadores depois dos 3 primeiros jogos. Que os mais antigos, e eu já começo a me incluir neste grupo. Não sei se Ravel, seria injusto com Ravel, mas Injusto. eu e Cássio somos do tempo em que turno e retorno eram palavras indispensáveis para todo e qualquer campeonato de futebol. Caiu um pouco no desuso, mas ainda se usa. Né? Não existe mais o campeão do primeiro turno, o campeão do retorno, mas ainda é uma palavra que se encaixa justamente porque nós, não somos os mais antigos, seria exagero dizer isso também, mas os que estão ali na metade da caminhada já continuamos usando muito, faz parte da nossa cultura futebolística. Então podemos dizer que acabou o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores e a gente vai fazer uma análise agora de como estão os grupos e, obviamente, nos grupos do Fortaleza e do Bahia, a gente faz uma análise um pouco mais detalhada, tá? Grupo A. Diferente das nossas projeções, nem Estudiantes, nem Botafogo. A liderança está com a Universidade do Chile. Tá? Um time que a gente apontou ali como terceira força, mas fez o seu papel até aqui e larga com essa liderança. Tá? E com 2 jogos por fazer em casa, Fred. 2 jogos em casa ainda vai ter, né? Universidade do Chile. Exatamente. O Botafogo também tem 2 por fazer em casa. Significa que o Estudiantes, então, só tem mais um jogo em La Plata. Como é que vocês avaliam aí esse desenho complicado para o Botafogo buscar, né, Cássio? Botafogo de Renato Paiva. Já mandei a imagem para Pacini. Já mandou? Já mandei. Você foi o criador daquela imagem, ele paga preço alto, viu, pela cabeça de quem criou aquela imagem. Eu não assumo a autoria, mas assumo compartilhamento. Que imagem? Peraí, Cássio, que imagem? Tô ele saiu do Bahia basicamente por causa dessa imagem, que ele se revoltou. Com as orelhas. A torcida organizada do Bahia, Cássio, fez uma montagem simulando. Ele ficou puto, foi? Muito. Foi na mesma semana que ele pediu. Foi basicamente. Dizem que essa imagem foi decisiva. Então a torcida do Bahia conseguiu fazer. Olha aí. Cadê? Bota de novo, dá o play de novo aí. Nossa, a sacada foi ótima. Só foi um pouquinho fora de contexto, mas enfim. Mas tá valendo. Minhainha é um clássico. Deveria ter colocado ali no final, né? Do giro do Bahia, que estaria passou. No corte, né? E aí ficou dentro do tema. Eu jurei que quando ficou a tela preta, eu disse, vamos ver agora. Vamos ver a imagem. Paiva. Vamos ver a imagem. E aí veio Minhainha. Os caras do Bahia no Minhainha. O Botafogo de Renato Paiva. Aí, rapidinho. Anderson Lima comentou bem aqui. Luca Badoé levou 2 voltas agora. Tá ligado que tinha piloto que terminava levando 2 voltas, viu? Aí o cara fala assim, ó. Aí terminava a classificação final, ó. Senna, blá blá blá. Aí Alain Prost, mais 2 segundos. Berger, mais 5 segundos. Fulano, 1 lap. Badoé, 2 laps. Tinha cara que terminava 2 voltas depois. Voltando ao Botafogo de Renato Paiva. Veja, tem os jogos em casa. O jogo que ele venceu dentro de casa foi com uma certa dificuldade e foi justamente ali do Carabobo, né? Venceu no finalzinho. Porra! A questão, o Estudiantes, que é o meu time na Argentina, o Estudiantes, ele tá com essas 2 vitórias e essa derrota foi dentro de casa, inclusive. Perdeu para a Universidade. Venceu fora o Carabobo, perdeu para a Universidade em casa.
Ainda que o Estudiantes tenha vencido 2 títulos na Argentina no ano passado, o Troféu de Campeões e a Copa da Liga, que é o campeonato argentino do primeiro semestre do ano passado, mas não começou... Caramba, Olha a imagem aí, aí. Não, Olha aí a imagem da e Discord. isso não é a torcida do Botafogo, isso é a torcida do Bahia. Isso é a torcida do Bahia. Sim. Babou. O Estudiantes não faz um campeonato argentino bom esse ano. Começou bem, mas nas últimas semanas saiu assim meio do trilho. E essa vitória sobre o Botafogo, ela acaba sendo muito circunstancial. Assim, é um frangaço, aço de John, assim. Que ele deve estar do meu irmão, até riu, ele riu depois, é o tipo de lance que o cara ri. Assim, ri, mas no sentido de puta, assim, como é que um negócio desse acontece, meu irmão? Assim. Ri de constrangimento, né? E o treinador, o treinador do Estudiantes até deu depoimento depois, que o vídeo dele é muito curioso também. Ele quando abre os braços assim, se queixando do chute que tinha sido ruim, aí tipo não gosta, daqui a pouco olha para o lado, perde, a torcida vibra, ele fica sem entender, e quando ele olha, sai o gol. E ele, assim, ele meio que perdeu o gol. Porque na hora que do chute fraco, ele meio que pegou assim um abuso do lance. E podia ter sido 0-0. Era um jogo que estaria ali o Estudiante com 4 pontos, o Botafogo 4 pontos. Mas assim, esses 3 pontos que o Estudiante colocou é dentro de um frangaço de John, e o momento atual do Estudiante permite ao Botafogo a reação. Agora, o Botafogo precisa reagir como time. Teve até uma matéria... claro que essa estatística está alimentada pelo Botafogo Z do Campeonato Carioca. Mas o Botafogo em 2025 tem 33% de aproveitamento. Sim. É o pior da Série A. 33% de aproveitamento. É basicamente como se todos os jogos do Botafogo fossem empate. Assim, empatou todos os jogos, ganhando. Assim, é muito pouco. Claro, repito, essa estatística está alimentada pelo time do Carioca. Mas o outro time que vem depois não fez muito diferente para mudar aquela estatística. Então, no fim das contas, assim, o Botafogo ainda não aconteceu em 2025. Mas o momento do Estudiantes ainda permite uma reação no grupo A. Já a Universidade do Chile, pela regularidade que vem tendo, ganhou do próprio Botafogo, inclusive, na abertura da Libertadores. Eu acho que esse aí deve ficar com a vaga. Outra vaga realmente é Estudiantes e Botafogo. Mas eu vou ficar com o time de La Plata. Veja, o cenário aí é o seguinte. Fala, Ravel. Só rapidinho, Fred. Para mim, a recuperação do Botafogo se perpassa necessariamente pela demissão de Renato Paiva. Acho que a única chance que o Botafogo tem de se recuperar é o desligamento imediato do treinador. Não vejo como esse trabalho prosperar, nem o Botafogo passar de fase sob o comando do português. Vai, Fred. Na primeira semana de maio, né, quando a Libertadores volta, a gente vai agora para o meio de semana de Copa do Brasil. Então não tem Libertadores na semana que vem. O Botafogo pega o Carabobo fora de casa. E depois fecha sua participação em casa contra Estudiantes e Universidade do Chile. Ele precisa dos pontos contra o Carabobo para ter um mínimo de margem de erro aí nos 2 jogos em casa, tá? Porque o Estudiantes ainda pega o Carabobo em Buenos Aires. E a Universidade do Chile pega o Carabobo em Santiago. Ou seja, a gente meio que coloca essa classificação garantindo 10 pontos para a Universidade do Chile e 9 para o Estudiantes. Dificilmente eles perderiam do Carabobo dentro de casa. Tá? Dificilmente eles perderiam para o Carabobo dentro de casa. E o Botafogo, então, veja só, você já parte aí de uma obrigação básica de somar 7 pontos. É uma missão realmente complicada para a equipe de Renato Paiva, né, atual campeã da Libertadores e que vai disputar o Mundial, tem uma largada já bem comprometida. Tá? Grupo B, grupo do River Plate, que lidera, mas é o líder do limite, né? 5 pontos. Líder de baixíssima pontuação. E o grupo totalmente aberto, né? Totalmente surpreende aberto. bastante os pontos tão distribuídos, né? A essa altura a gente não tinha o Universitário talvez lanterna, mas tem projetado 2 jogos em casa, né? Isso sempre pesa. Isso, exatamente. Não tinha projetado esse cenário e ainda mais pensando isso aí, Fred. Essa questão dos jogos do
do Universitário e você não ter pelo menos um time descolado, né? Em especial se tratando do River Plate, que a gente aponta aqui como um dos principais favoritos na competição. Eu cheguei até a ter a polêmica aqui da escolha do Bahia, time reserva, time titular, se enfrentasse um River Plate nas fases mais avançadas. Então essa distribuição de pontos chama atenção. Tudo para mim. O River só fez um jogo ainda. em casa, né? É importante. O River só fez um. Sim, mas pela força do River a gente esperava estar com uma pontuação maior. E eu acho que fazer uma ferida aí fora de casa não seria nenhum absurdo. Mas deve classificar, né? E aí deve classificar. A briga pela vaga fica insana, tendo aí o Universitário com um ponto a menos e o único com 2 jogos em casa. Essa é uma... Tu preferiu o quê, Cássio? 4 pontos e 2 jogos fora ou 3 pontos e 2 em casa? Sendo justamente os confrontos diretos em casa, tá? Ele pega justamente Independente Del Valle e Barcelona em casa. O jogo fora dele vira um descarte contra o River. É foda. Abrir mão de uma pontuação que já existe é ruim, mas querendo ou não, esses 2 de 3 a gente não tá falando que é um jogo a mais de 10 rodadas, ou seja, de 9 rodadas. Ou joga 5 em casa ou joga 4 em casa. Nesse caso, a diferença é muito grande. Assim, 3 rodadas, você vai jogar 2 em casa e uma fora. Assim, o percentual do mando de campo aí é incomparável. Eu ficaria com o mando de campo. Mas não sou muito da linha de abrir mão dos pontos, não. Na hora, tô dizendo isso vem de fora. Na hora, tendo ponto, o ponto já tem, porra. Quero abrir mão do ponto que já está somado. Vamos então para os grupos C e D. Dá uma olhada nos grupos C e D. Grupo C, o Flamengo numa situação chata, tá? Ainda tem 2 jogos no Rio. Um deles contra o Deportivo Táchira. O outro contra a LDU. O problema é que a próxima rodada... Vê como eu vou fugir da armadilha. Ele não vai para Córdoba, Cássio. Ele vai para onde? Enfrentar o Central Córdoba. Madre de las Ciudades, Santiago del Estero. Porque Santiago o Central Córdoba não é de Córdoba, eu aprendi isso aqui. Córdoba é o nome da companhia ferroviária que passou em Santiago del Estero. O apelido do time é os Ferroviários. Então é como se... e tem até um time de Buenos Aires chamado Ferrocarril Oeste, que foi campeão argentino 2 vezes da primeira divisão dos anos 80, e acho que segunda ou terceira divisão. Time que revelou nada mais, nada menos que Roberto Ayala, grande zagueiro da Argentina durante muito tempo. E é o rival histórico do Vélez. Todo mundo tem seu rival histórico, né? Tipo, o São Lourenço é o Huracão, o Vélez, Boca River, Independente Racing, o do Vélez é o Ferrocarril. E, enfim, só dizendo isso, é o Central Córdoba, que não é de Córdoba. Córdoba fica em outro canto. E a cidade, se não me engano, é mais antiga da Argentina, o apelido é muito bom. Madre de las Ciudades. Apelido da porra. Santiago del Estero. Inclusive, né, o estádio é muito moderno. Essas Copas que a Argentina vem fazendo, campo neutro, a maioria das que são jogadas na Argentina são jogadas no estádio desse time. Agora, o Flamengo vai ter um pouquinho mais de seriedade nesse retorno. Não consigo, mesmo lá, não em Córdoba, né, mas em Santiago del Estero, não consigo imaginar, meu irmão, assim, não é possível que o Central Córdoba vai aprontar outra daquela pra cima do Flamengo, não, porra. O gramado é bom, o estádio é bom. O cara tá torcendo pra esse time aí, né? Tem um centralzinho no nome. O GE fez até a matéria. Quando ganhou, depois um outro central ganhou do Flamengo, que o central do Caruaru ganhou do Flamengo no Brasileirão de 86. E foi uma zebraça. Não foi eu que fiz essa matéria, não, viu? Foi o GE. Não foi fazer que é pauta também, não foi pauta do GE, fez. Porque o central de Caruaru também é alvinegro. Assim, também é curioso, é alvinegro. E outra coisa. Até lembrei. O central de Caruaru é pela estação central
da ferrovia pernambucana, que cortava Pernambuco, uma tripinha, né? Aí o trem sai do Recife, para o interior, na hora que passava em Caruaru, que desde sempre foi a maior cidade do interior, aí tem a estação Central. Então, o Central é um time com linha, com histórico ali ferroviário, assim como o Central Córdoba. O GE fez uma matéria sobre isso, e os dois são alvinegros. E os dois ganharam do Fla. Classificado do grupo, Flamengo e La Patativa. La Patativa. La Patativa. É um grupo chato, tá? É um grupo chato. Mas a LDU, chato é LDU, meu irmão. Só tem mais um jogo em Quito, mas, por exemplo, pega o Deportivo Táchira fora. Porque o cara da LDU perdeu um gol aos 48 do segundo tempo. Inacreditável contra o Flamengo, assim, meu irmão. Inacreditável. Porque aí tá chato. Era o Flamengo com 3 e os outros 2 com 7. Faltou isso aqui para a situação ficar desesperadora. Mas nesse momento tá demais ainda. Assim, ó, quem vacilar com a Minardi aí, fica fora. Inclusive, nessa tela, a gente tem os 2 clubes que perderam todos os jogos. Que era esperado, que era o Deportivo Táchira, e o outro a gente não apontava que o Tajeres seria saco de pancada, pelo contrário. De jeito nenhum. Um de nós, eu acho que chegou a botar... O time acabou de ganhar um título na Argentina, porra. Supercopa Internacional. Olha se entregando aí, um de nós. Não, eu acho que não foi, não. Eu acho que eu não, coloquei Cássio, eu tô dizendo que respeita demais. Um de nós foi Cássio. Não, velho. Eu só tô contextualizando o quão surpreendente é o Talheres. Foi tu mesmo, maestro, que botou, que respeitou. Não, veja. Com todo respeito, a quem não colocou, eu acho um pouco de desconhecimento, tá? Assim, não, mas eu acho que a gente colocou... não, mas eu tô dizendo... Por quê? O Tajeres, ele é o atual Na verdade, ele é o vice-campeão argentino dos últimos 2 anos. O campeonato principal da Argentina, que lá é aquela loucura. Tem um menorzinho que era assim, que dura 3, 4 meses, e o outro dura 7 meses. Que eles chamam de primeira divisão mesmo. O maiorzão, o Talheres, foi vice-campeão em 24 e em 23. E no início agora, de 25, ele ganhou o título em cima do River Plate. Porra, assim, não dá... Aí chega na Libertadores e vai falar, não, esse time vai ser o Lanterna. Não tem. Não, assim, não. Se você eu lembro séria, que se eu não tô enganado, você fala, não, esse time não só não vai ser o Lanterna, como esse time vai brigar bem pelas vagas. Mas assim... Não, se eu não tô enganado, eu coloquei o Alianza Lima como segundo nesse grupo e o Tajeres como terceiro. E o Libertad que eu descartei e aí eu errei feio. O Libertad perdeu pro São Paulo ontem e tal, mas eu acho que tá vivíssimo na briga aí. E o Alianza... que veio já... O Alianza tirou Boca, né? Assim, só para lembrar. Isso, eu respeitei demais por causa disso, inclusive. Mas o Alianza tem a tabela do Bahia, tá? Só faz o último jogo em casa e acaba. Aí depois pega Tajeres fora. E jogo em casa contra o São Paulo. Fora, contra o São Paulo. É chata a situação da Alianza. Mas foi buscar lá um ponto de São Paulo, que foi o primeiro da história do Alianza como visitante no Brasil. O Alianza com 500 Libertadores nas costas, não tinha um ponto no Brasil, os caras... E tava 2-0 pro São Paulo, ele foi aí conseguiu reagir. Eu acho que a posição desses grupos aí vai ficar como tá. São Paulo acho que lidera. Dos 2 grupos, Javel? Não. Do D. Do grupo, né? O seu Flamengo. O C, pra mim, o Flamengo termina líder. O Flamengo líder, eu ainda respeito a LDUzinha. Brinquei aí com o Central Córdoba, mas eu acho que a LDU... LDU é chata, altitude lá e tal. E no D, São Paulo acho que termina como líder. E... A altitude lá só tem mais um jogo, tá? Da LDU. Só tem mais um jogo em casa. Mas tem o Táchira, né? Tem o Táchirazinho fora. Tem o Táchira fora. Aí tem o jogo em casa é a última rodada contra o Central Córdoba. Talvez decidido. Pode ser uma final. Pode ser uma final aí. Final. E no D, no grupo D... Não, se ela cumprir a missão de vencer... Vou de Libertad. São Paulo e Libertad. Se ela cumprir a missão de vencer o Táchira, ela já fica numa situação confortável, LDU. Porque faz 8, tá? E aí vai para um confronto direto contra o Central Córdoba, tá? Seguindo para próxima página, que é a página do Fortaleza. Percebam o seguinte aqui. Em todos os outros, a gente tem uma arte padrão oficial da Conmebol. Volta a tela, Márcio, para quem não lembrou. Perceba que todas as artes, pode voltar outra, todas essas imagens são oficiais da Conmebol.
Não foi a gente que criou essas fotos com essa classificação aí. Dado Fortaleza, a Conmebol não divulgou a classificação do grupo. E pior, no site da Conmebol não tem a classificação da Libertadores. Ou seja, a entidade está se esquivando ao máximo de dar qualquer sinalização da decisão que será tomada. Por isso, essa classificação que a gente está vendo na tela é a classificação que é possível fazer neste momento. O Bucaramanga, surpreendendo a todos, lidera com 5 pontos. O Racing, que depois de uma bela estreia contra o Fortaleza, frustrou expectativas, né, com 2 jogos muito abaixo, tem apenas 4 pontos. Colo-Colo tem 2 pontos que pode virar 1, e o Fortaleza tem 1 que pode virar 4, já que a tendência, repito, tendência é que o Fortaleza ganhe os pontos daquela partida. Tá? Pedro Pereira nos ajudou aqui na produção e mandou a estatística do que acontece com os clubes que terminam a terceira rodada com 4 pontos, que é o caso do Fortaleza. 177 clubes tiveram esse desenho de tabela. Terminar o primeiro turno com 4 pontos. 79 se classificaram, significa 45%. Tá? O Fortaleza terá 2 jogos consecutivos em casa. Agora, Colo-Colo e o Atlético Bucaramanga. Com os 4 pontos na conta, eu acho que o Fortaleza vira forte candidato à vaga. Eu acho que a Conmebol tem que definir logo esses pontos, Fred. Viraria pró Fortaleza. Fala, Cássio. A Conmebol tem que definir logo esses pontos, Fred. Até, inclusive em relação para passar a lisura que tem que passar, porra. Assim, não dá para deixar um cenário, adiar o máximo possível, adiar um cenário e dizer, deu os pontos porque o Colo-Colo passava. Ou então só deu os pontos pro Fortaleza porque não adiantava mais nada pro Colo-Colo. Assim, não tem que esperar a tabela acontecer para ficar mais cômodo punir ou não punir o Colo-Colo, não, porra. Parece aquelas punições do brasileiro que só o Sport Santa... Detalhe, a gente sempre falou isso. Só o Sport Santa Cruz foram punidos até hoje de salário atrasado. E a gente disse, só pune quando cai. Os dois foram punidos, o Santa em 16 e o Sport em 18. Aí a salário atrasado, vem. Aí depois que o campeonato acaba, meu irmão, a gente sempre dizia, tu acha que se um time escapa por 1 ponto, qual é a chance do STJD falar, tu tá rebaixado, irmão, tu tá 3 meses de salário atrasado, tu tá rebaixado? Não cai. Como nunca aconteceu Punição até hoje. Sem efeito, né? Hã? Punição sem efeito, no caso só aí. Cai, meu irmão, só puniu e os caras foram punidos mesmo, Santo Sport, quando tava rebaixado. Aí, tipo, aí vai deixar o Fortaleza lá suando sangue, aí de repente no final, aí o Colo-Colo nos classifica, aí pronto, aí o Fortaleza, aí ó, toma, a Fortaleza de repente passa até sem esses pontos, e o Colo-Colo eliminado, e no fim, toma o Fortaleza, passou com os pontos. Não, meu irmão, esses pontos, ou dá ou não dá, tem que ter coragem, no caso, meu irmão, tá faltando aí para punir o Colo-Colo. E se não punir, meu irmão, e se a Conmebol achar que dentro do regulamento dela lá, se ela achar que não pune, bota 1 ponto para cada, manda jogar, mas isso tem que acontecer. Não, o que tá aparecendo para mim é que tá deixando e de repente meu irmão, ó, quase torcendo pro Colo-Colo. Se o Colo-Colo foi eliminado, aí, bicho, pune o Colo-Colo, quem fica de aprendizado, ó, tá vendo? Quem faz isso aqui perde 3 pontos. Só que aí, meu irmão, 3 pontos para alguém que não ia passar de todo jeito. A punição tem que sair com o Colo-Colo tendo chance, bicho. É tipo, ó, tá punido e o Colo-Colo vir jogar aqui no Brasil, sabendo que o Fortaleza pegou 3 pontos, que em vez de ter 1 ponto na tabela, que o Fortaleza tem 4 pontos. E vão jogar dia 6, né? A próxima jogo. Então, assim, essa resolução da Conmebol precisa sair, pô. Mesmo que ela tome essa decisão e o clube vá recorrer depois, não sei exatamente como seria, mas recorrer de alguma forma. Agora,
é um torneio de tiro curto para você não ter uma resolução. Eu não fico imaginando, eu não consigo imaginar na UEFA isso acontecendo. De repente eu tô falando que já aconteceu. Mas enfim, né, como eu não tô lembrando, eu tô falando por impressão, que eu não consigo imaginar que tá tendo a fase de grupos da Champions League, teve uma parada dessa, e a UEFA uma semana, daqui a pouco 2 semanas, e aí? Tipo, vai eu falei, Cássio, aqui o time na introdução. o time tem ou não tem um ponto. Então, para mim, Veja nesse que negócio momento, vexatório. Publicar 8 artes, publicar 7 artes por de grupo, não publica uma. Cássio, a Conmebol não tem a classificação da Libertadores no seu site oficial. eu tô entrando no site da Conmebol Libertadores. Tem um site oficial, chegou a ver lá? Não tem a classificação. No site da Libertadores, estatística. Caramba, que site horrível, por sinal. Viu? Vou colocar aqui Fortaleza, o que é que aparece? Não tem a classificação de nenhum grupo. Justamente para evitar. Mas não é para evitar, é um site horroroso, pô. Assim, eu tô vendo aqui. Mas horroroso. tinha classificação, Cássio. Mas tinha tiraram depois disso aí, foi. É como tá na tela, Cássio. É a única arte que não divulgam a arte do grupo E. Aí não existe. A Conmebol não quer dar um indicativo. Ela não quer oficializar nada. Mas ela tem que fazer isso. Ela vai ter mesmo. Ela vai ter que, de um jeito ou de outro, agradando ou desagradando, ela vai ter que tomar essa decisão, meu irmão. E já, aliás, claro que ela vai tomar essa decisão, é óbvio. Mas assim, ela já passou do momento dela tomar essa decisão. Isso, a gente tá falando, virou o turno, porra. Vai ter de novo Fortaleza e Colo-Colo antes de saber quando foi o primeiro jogo entre eles. Pelo amor de Deus, porra. Assim, e eu vi algo falando, acho que foi Minhoca aqui, que o Racing já começou a fazer uma pressão também, né? Para acontecer o quê? Para que não entreguem os pontos a Fortaleza. Para que o jogo termine. Para ele seria muito melhor se o jogo terminasse. Mas o meu ponto da lisura foi esse. Os caras vão esperar ter ali... Meu irmão... Aí, ó. Márcio achou aí a classificação. Eu tava procurando, eu não tinha achado isso, não. Qual é a aba que tá isso aí? Também não achei, não. Bota lá em cima, Márcio, por favor, se for possível. Eu tava com o site aberto aqui. Não... Como é que chegou aí em posições? Onde é que tá escrito isso? Aonde? Ali no cantinho. A gente foi menino, Fred. Aqui, ó. Tem ali embaixo posições. Lá no cantinho. Pô, isso era pra... Pronto. Então, pelo menos tá lá. Tá com vergonha, mas tá lá no cantinho. Mas assim, não existe, pô. Não existe. E aí, obviamente, fica difícil de projetar qualquer coisa enquanto essa decisão não sai. Só de fato salta aos olhos a boa campanha até então do Atlético Bucaramanga, que a gente projetou como minarde desse grupo, né? Exatamente. Mas até agora vem fazendo um campeonato honesto. Pega o Racing numa decisão agora, tá? Dentro da Colômbia. Se ele conseguir o resultado, ele abre um 8-4 no Racing e deixa a situação muito tensa do campeonato. Né? Por isso que o Racing já está assustado com o fato do Fortaleza poder ter 4 pontos. O Fortaleza tem 2 jogos em casa, o Racing pode ficar numa situação difícil. Tá? Repito aqui as estatísticas de Pedro Pereira, que a gente traz na tela. 45% das equipes com 4 pontos ao fim do primeiro turno se classificam. É o caso do Fortaleza, se ganhar os 3 pontos lá de Santiago. Caso o jogo seja remarcado, o final do jogo, e o placar seja mantido, o Fortaleza ficaria no universo em que 32% dos remarcado o jogo é o jogo inteiro, ele tá falando? Não, só reta final, só reta final. Meu irmão, veja só. Meu amigo, veja só. Fazer um time viajar mais de 5.000 quilômetros para jogar
20 minutos, sei lá. Assim, 18 minutos, né? Acho que é 18 minutos. 18. Já falaram que poderia ser em outro país, com Colo-Colo arcando todas as despesas. Meu irmão, veja, no mínimo metade do caminho. Assim, repito. Caramba, de só Fortaleza. Pega esse voo para jogar 18 minutos, bicho. Pronto, nisso pelo menos no Brasil, faltou energia, faltou o jogo é no dia seguinte. Aqui no Brasil tem todos os problemas, não sei o que, portões fechados, meio-dia, amanhã, 1 da tarde da manhã, eu termino o jogo. Pronto. É isso, tá? Mas vocês acham o quê? Vocês acham que com 4 pontos o Fortaleza ele vira um favorito a vaga? Eu acho que tem uma pergunta antes dessa. Já que tudo é achômetro, vocês acham que vai. A primeira eu acho que o Fortaleza ganha os pontos. Acho que vai acontecer o quê? Eu não sei. Não sei. Eu acho que o Fortaleza ganha os pontos. Eu acho que já passou tempo demais para isso não ter acontecido ainda. Eu acho que essa resolução, se fosse para ser rápida, assim, célere e tal, já teria acontecido. Assim, cada dia que passa, para mim, a certeza ela reduz assim, sobre isso. Mas eu acho, Cássio, que a cada dia que passa também fica mais difícil refazer o jogo. Meu irmão, ou então diz, 0-0. Não tem como. Não atingiu o tempo suficiente. Não bateu. Não deu 72 minutos, não? Nenhum regulamento do mundo permite isso. O mínimo são quantos minutos? Não lembro, mas não atingiu, não. Eu acho que então é 25 do tempo. Não, eu estou dizendo 18 porque Ravel falou que faltavam 18. 20 do segundo tempo faltariam 20. Então, assim, se faltam 18, atingiu, pô. Eu só falei isso, eu não sei exatamente quanto parou. Porque Ravel falou que faltavam 18, eu só comentei em cima disso. Eu lembro que no dia isso não foi comentado, essa possibilidade. Não é isso não. Não é isso não, Márcio. Mas vamos considerar 4 pontos, para não ficar aqui o silêncio, Cássio. Se o Fortaleza tiver 4 pontos, você acha que com esses 2 jogos em casa ele volta a ser um favorito do grupo? Depois da largada muito ruim? Não tem jogo. Vamos lá. O jogo assim, pode ser declarado encerrado com 72 minutos corridos. Agora vamos ver quanto é que terminou lá o jogo do Fortaleza. Ou seja, 27 do segundo tempo. Aos 24. Não atingiu, não. Por 3 minutos. Eu lembro que isso no dia foi falado. Não tinha como chegar nisso, porque não atinge a regra. Aí para alguém falar, mas contando os 3 do primeiro tempo, você é meu irmão. Não. O número oficial é esse. Claro. Por isso que eu falo, essa opção não existe. A opção de ficar 0-0 não existe. Ou refaz o jogo do que está faltando, ou são 3 pontos para Fortaleza. E eu acho que hoje é mais difícil refazer o jogo do que dar os 3 pontos ao Fortaleza. Eu acho que Colo-Colo já está esperando essa. E já saiu um parecer da Conmebol dizendo que a culpa de tudo é do Colo-Colo. O parecer é muito duro. Então a tendência, para mim. Mas aí política, ela tem outras nuances. Que é o seguinte: essa decisão ela cria uma jurisprudência. Cria. Ela cria e a Conmebol ela não consegue dar segurança aos jogos da Libertadores. Eles costumam assim ser muito hostis. Esse tipo de coisa já aconteceu algumas vezes e a Conmebol deixa passar. A questão é que esse jogo não voltou. Aí a Conmebol agora faz assim. E no fim das contas, os caras podem ter uma decisão, Fred, controversa, para não ter que fazer essa decisão de novo mais para frente. Aí diz, meu irmão, não vou me comprometer a acontecer isso de novo, porque aí de repente pode estar jogando River Plate
em um time bem pequenininho da Bolívia. O time da Bolívia ganhou os pontos. Deu confusão lá, deu confusão no Monumental, aí vem a pressão da AFA. Tem muita política envolvida, por isso que eu mais do que a razão que o Fortaleza deve ter, eu acho que é bom aguardar. Isso tudo está muito claro e já passaram... O jogo foi que dia? Só para dizer aqui, Fortaleza, 11 de abril, 2 semanas, pô. O jogo já tem 2 semanas com parecer, com regulamento, com lógica de que o tempo não atingiu. E até agora não houve resposta, pô. Dentro de uma decisão que não é um tribunal da Conmebol, é uma decisão da Conmebol, decisão administrativa da Conmebol para tomar sobre isso não aconteceu. Então, essa falta de decisão me deixa dúvida. Mas vamos considerar que o Fortaleza ganhou os 3 pontos, foi para 4. Obviamente, volta para o jogo. A questão é que, muito para o jogo, naturalmente, mas nesse grupo, ao contrário dos grupos que a gente vinha falando, não tem uma conta de luz. Então, assim, o Fortaleza teria a parte boa de ter 2 jogos em casa, mas longe de ser 2 jogos, 2 vitórias em casa. Assim, e sobretudo pelo momento do Fortaleza e pela forma como os adversários estão se comportando. Então, assim, ele teria uma chance de classificação, porque depois que ele perde como perdeu do Racing, e mesmo que tivesse sido 0-0, tivesse terminado 0-0 com o Colo-Colo, ia ficar muito difícil. Aí, de repente, tá hoje virando turno com esse cenário, de repente, não, aquele 0-0 vira um 0-3 pro Fortaleza, ainda arrumou esse ponto na Colômbia. Ainda passa o Racing no saldo, né? Exatamente, porque ainda vira 0-3, ele volta pro jogo mais para batalhar os jogos, não são 2 jogos. A gente não, passaria não, ficaria um gol atrás. Justamente porque ele tomou 3-0 do Racing, né? Foi ele que tomou o 3-0. Ele recuperaria o saldo dele, que está destruído. Né? Não, o passado não era na classificação não, Fred. Então, passaria a ter chance, né? Passar no Racing. Mas eu falei, passaria o Racing. Pedro Pereira também fez outro levantamento, que é o seguinte. Considerando que o Fortaleza ganhe os 3 pontos, o grupo ficaria 5-4-4-2. Até hoje, em toda a história da Libertadores, nesse formato, 4 grupos chegaram ao fim do turno nessa composição. Um em 95, um em 2016, um em 2017 e um no ano passado. Todas as vezes que um turno acabou 5-4-4-2, 9 pontos foram suficientes para se classificar. Tá? 9 pontos foram suficientes. O que dá uma sinalização bem positiva para o Fortaleza. Caso ele ganhe esses pontos, né, fazendo o dever de casa, ele encaminha aí sua classificação, tá? E uma curiosidade, o Colo-Colo, ano passado, estava num grupo com esse desenho de 5-4-4-2 e se classificou com 6 pontos. Foi o classificado com menor pontuação da história, tá? Saiu justamente de um grupo que terminaria com esse desenho de 5-4-4-2. Só que tem um errinho aí de Pedro Pereira. Esse grupo não terminaria 5-4-4-2, terminaria 5-4-4-1, né? Porque o Colo-Colo perderia o ponto dele. Mas aí eu já trouxe a estatística. Sim, Colo-Colo tem 2 pontos, perderia 2 pontos. Ficaria só com 1 ponto. Não, porra. Ele tá Sim, esses 2 pontos. Na verdade... não, tá certo, ele tem 2 empates, tá certo, perderia não, tá certo. Tá contando não. Tá, não, eu que viajei. Esse seria 5-4-4-2 mesmo, tá certo. Ele não perdeu nenhum jogo, Colo-Colo, né? Empatou as duas partidas. Vamos lá, vamos pro grupo F, o grupo do Bahia. Tá? Bahia liderando o grupo com 7 pontos e já tendo feito 2 jogos em casa. O Inter em segundo com 5, já tendo feito 2 jogos em casa. Ou seja, primeiro e segundo colocados tem, abre aspas, a fragilidade de só terem mais um mando de campo. O Atlético Nacional tem 3 pontos e 2 jogos em casa. E o Nacional de Montevidéu também tem 2 jogos em casa para fazer, mas apenas 1 ponto. Fala, Cássio. Eu sei que a gente mudou de grupo, mas vou só falar um pontinho aqui que ninguém viu a súmula. Então volta para lá, por favor, Márcio. Ninguém viu a súmula do jogo, não, né?
Acho que viu. Será? Eu vou até Foi divulgada. No dia mesmo já se divulgou. A súmula. Cássio, não lembro exatamente, mas acho que sim. Por quê? Porque para o árbitro botar 3 minutinhos a mais, que ele esperou esse. E na sua. Eu estou dizendo, veja, o não vai ser a mesma coisa de eu dizendo não para você em relação ao mando de campo do Botafogo. Esse não não desconsidere não, viu? Assim como eu desconsiderei, não desconsidere a chance de os caras, meu irmão, aqui, mas segundo o regulamento. Pode seguir para o grupo, eu vou atrás dessa assunto para ver, mas acho que não saiu não. É bom ficar, meu irmão, os caras ardilosos, porra. Assim, quando para precisar de uma pontinha aqui, consegue, bicho. Vamos lá voltar para o grupo do Bahia, tá? Então, repetindo tudo que eu disse, o Bahia lidera com 7 pontos, 2 jogos já realizados em casa, o Inter 5 pontos e 2 jogos realizados em casa. É um desenho, Ravel, que a distribuição do mando de campo deixa o Atlético Nacional se sentindo bem vivo e o Nacional por um milagre. Tá? A história diz o seguinte: 101 clubes já terminaram o turno com 7 pontos. 91 se classificaram. Ou seja, o Bahia tem agora a seu favor nada mais, nada menos do que uma estatística de que 90% dos clubes com 7 pontos se classificaram. É um desenho que não sei se você vai usar o encaminha ou o aproxima. Eu ainda coloco o aproxima porque eu acho que esse grupo é traiçoeiro. Mas a história e o presente estão a favor do Bahia nesse grupo, né, Ravel? Esse dado que Pedro traz é muito importante para a gente situar o que é história, um comportamento histórico, né, dos grupos e dos clubes quando chegam nessa faixa de pontuação. Mas em que pese a gente ter tratado esse grupo como o grupo da morte, não dá para a gente desprezar a relevância, né, a força que tem jogar em seus domínios. E a gente teve uma demonstração muito forte disso da primeira rodada, quando o Atlético Nacional passou o carro por cima do Nacional de Montevidéu. Então, ter um time como esse, ainda disputando vaga, e com 2 jogos por fazer em seus domínios, não dá para a gente desprezar a força que esse time vai ter. E é por isso que, analisando friamente esse grupo para o bem do Bahia, seria muito bom, seria uma ótima notícia ter o Bahia com a sua classificação assegurada já na próxima rodada. E como a gente falou aqui no que é factível, é o Inter ganhar lá em Medellín e o Bahia ganhar em casa. Essa classificação seria através do Bahia vencendo o Nacional na próxima rodada e o Internacional conseguindo também vencer fora de casa. Essa combinação de resultados classificaria os 2 times brasileiros, ficando em aberto apenas ainda à disposição dos classificados na tabela. Então, seria ótima notícia. Se isso não acontecer, que eu diria que nesse momento é até mais improvável que aconteça, aí a gente vai ter 2 rodadas ainda para ver como é que esses clubes vão se comportar. E é por isso que eu prefiro dizer que o Bahia se aproximou da classificação. O futebol jogado até agora na Libertadores anima, deixa o torcedor otimista. Mas eu acho que dizer qualquer coisa além de se aproximar da classificação seria transformar esse otimismo em euforia, tá? O Bahia ainda precisa vencer o seu jogo na Fonte Nova e depois, caso o Inter não vença o Atlético Nacional em Medellín, ter uma postura que faça com que ele, no mínimo, tire pontos dos seus adversários nos jogos na Colômbia e em Porto Alegre. Fred do Bora Bahia Minha Porra pergunta por que classificaria. Não, veja só, se o Inter vence, o Bahia chegaria a 10, o Inter a 8 e o Atlético Nacional no máximo poderia chegar a 9. Então matemática aí. Esse classificaria o Bahia, básico. O Inter não. Isso. Isso. Quando eu falei que as disposições ficariam abertas é porque o Internacional teria a possibilidade de passar o Bahia, já que os times se enfrentam na última rodada. Agora, não é um absurdo
pensar que esse grupo pode fechar tendo o Inter 11 pontos, o Bahia 10 pontos e o Atlético Nacional 10 ou 12 pontos. Não é um absurdo esse desenho. Por isso que eu digo que esse grupo é extremamente traiçoeiro. É um grupo muito traiçoeiro. Ainda mais o Atlético Nacional tendo os 2 confrontos diretos em Medellín. Tá? Se ele vence esses 2 confrontos diretos e empata com o Nacional e Montevidéu, ele termina com 10 pontos. Né? Que é um dos desenhos que a gente pensa para o Bahia, né? Vencer o Nacional em Salvador e não conseguir pontuar nos 2 super confrontos diretos. Mas a verdade é que está tudo muito em aberto. Tá? No outro estudo histórico de Pedro, ele levantou que esse desenho 7-5-3-1 aconteceu 8 vezes em grupos da Libertadores. 8 grupos terminaram o turno com essa composição. O líder T7, o vice-líder 5, o terceiro lugar 3 e o quarto lugar 1. E 9 pontos foi suficiente para classificar em todas as edições. Tá? O que sugere que o Bahia com 10 encaminha. Porque eu acho que 9, ironicamente, daria uma garantia muito grande também, porque o Bahia tiraria um ponto. Tiraria 2 pontos ou do Atlético ou do Inter, né? Para chegar em 9. É até curioso isso. Porque limitaria muito a pontuação de um dos 2 adversários, né? Mas é isso. Eu acho que o Bahia está encaminhado, mas o grupo é traiçoeiro. O grupo é um grupo traiçoeiro. A dinâmica final da tabela do Bahia é muito pesada. E eu estou muito fechado com o Ravel, assim. Existe um desenho que não é um desenho de chance mínima dessa vida do Bahia se resolver na 4ª rodada. E eu me apegaria, tá? Deixa eu até ver quando os jogos acontecem. Qual é a Dia 3 ordem de dos maio, fatores? Bahia e Nacional. Dia Bahia 7, e não? Nacional, Bahia Nacional dia 3, não? Deixa eu ver. Não, dia 7. Agora fiquei. Não, Os acho que jogos, dia os 3 é jogos Botafogo. são, os 3 é jogos são Botafogo. 5, 6 e 7. 3 é Desculpa, o jogo 6, 7 e que. 8. O Bahia joga antes. O Bahia joga com o Nacional na 4ª, dia 7. E na 5ª acontece o jogo em Medellín. Não. Dia 3 é o jogo que Renato Paiva vai ser recebido em Salvador. Tá mais ansioso para esse do que pro Nacional, é? Veja, é capaz da galera levar aquela bandeira de novo, né? Certamente. Tô mais ansioso pro jogo nacional. Bahia precisa se classificar nessa rodada. Cássio, Bahia, classificado, encaminhado, aproximado. Qual a tua visão desse grupo? Classificado naturalmente não, encaminhado ainda não. É a terceira alternativa que você falou? Próximo, né? Próximo, aproximado, sim. Próximo, aproximado. sim. Próximo, sim. Aproximado, tá? Encaminhado é basicamente... classificado, acabou. Encaminhado basta fazer o seu e pronto. Isso, é. Ainda não tá dessa forma. Mas próximo tá, porque se ele fizer o seu e outro resultado, não é um resultado absurdo. Mas ao mesmo tempo, se ele faz o seu parte e de repente outro resultado é a vitória do Atlético Nacional, aí os últimos 2 jogos fora de casa do Bahia seriam jogos assim. Eu jogaria por um empate em qualquer um dos jogos, né? Isso. Mas teria que empatar fora de casa. Então, assim, ao mesmo tempo que existe uma boa chance de classificação na 4ª rodada, existe uma chance de tensão na 5ª ou na 6ª. Total. Até porque o Bahia vencendo o Nacional, o Bahia mata o Nacional. Inclusive para terceiro lugar. Inclusive para terceiro lugar. Sobretudo nesse desenho. Veja só. Vamos ao desenho. O Bahia vence 10. O Atlético Nacional vence 6. O Nacional está morto no campeonato. E aí o Nacional tem 2 jogos em casa. Se ele perde esses 2 jogos em casa, o Bahia ficaria numa situação terrível de ter que arrumar um empate. Não, na verdade, o Bahia
de mala branca nesse perfil, né? Mas assim, na hora que o Bahia ganhar do Nacional, o Bahia vai ser muito nacional. Muito nacional. Muito. Porque se o Nacional perde os 2 jogos, o Bahia vai precisar necessariamente de um ponto. Exatamente. É pouco, mas é duro. Né? E é Libertadores, né, meu amigo? Cara. Você pegar o estádio de Medellín, entupido de gente, e depois, se não conseguir o Beira-Rio entupido de gente, contra equipes competentes, tá? Agora, o Bahia vai ter chance muito clara de fazer esse ponto se precisar. Ele já se mostrou que ele é cabeça a cabeça, pau a pau, até um pouco melhor do que foi mostrado até aqui, mas foram os 2 jogos na Fonte Nova, né? Ele foi melhor que o Inter, ele foi melhor que o Atlético. Eu acho que ele Vou lá buscar esse pontinho, viu? Eu acho que ele mereceu ter vencido o Inter, tá? Merecia ter vencido o Inter. Para mim, aquele empate ali foi um castigozinho, tá? Não foi assim, ó, meu Deus, que injustiça absoluta. Não foi. O Inter competiu, mas acho que o Bahia foi melhor. Mas o Bahia jogou para vencer, jogou o suficiente para vencer. Foi como hoje. Se aquela cabeçada entra, ou, aliás, a cabeçada entrou, né? Se o árbitro não marca falta, ia ficar a sensação, porra, jogando melhor, mas só empatamos. Tá? Ia ser uma sensação muito, muito parecida, tá? Muito parecida mesmo. Vou para Medellín buscar o pontinho. Se essa camisa lá tiver no preço... Mas é muito caro, camisa na Colômbia é caríssimo, porque é bonita a camisa do Nacional. Eu vendo o jogo pensei, rapaz, vou encomendar pro Ravel. Mas essa é muito difícil achar aqui. É muito difícil a gente achar camisas da Colômbia, né, de clubes colombianos para vender. Eu acho bonito aquela a padrão de casa. Também aquela acho, listradazinha. também acho. Só que isso aí é uns R$500 hoje em dia. É muito difícil que seja menos do que isso. Se Ravel conseguir transitar ali pelas calles colombianas e achar 1-1 para 1, aí o negócio muda de figura. 1 para 1, meu irmão. Rapaz, é muito boa essa expressão. 1 para 1 para 1. Rapaz, você me fez refletir agora, Fred. Eu comprei hoje uma modelo jogador do Bahia, que é aquela que é um pouquinho mais cara. Sim. E personalizei pet da Libertadores, personalizei patrocínio, botei nome, botei número. Meu amigo, saiu cara a brincadeira. Viu? Quanto é que saiu? 600 conto. R$600, Tá muito caro a camisa, pô. Muito caro. Muito caro. E detalhe, e fora do Brasil é tão mais caro. Não tem só vou ali na Colômbia, é oportunidade, não. É caríssimo, pô. Caríssimo. Ó, 450 mais 45 do nome, mais 18 do número, mais 27 do patrocínio, mais 63 do pet da Libertadores. Tu botou patrocínio, pô. Pô, a camisa fica mais bonita com patrocíniozinho. Não acho, não. Depende do patrocínio. Do Bahia é meio... O patrocínio do Bahia não é bonito, não. Esteticamente, não é. Agora, a camisa do ano passado ficava infinitamente mais bonita com patrocínio. Se fosse assim um Sony, né? Essa aqui eu também botei o patrocínio. Eu achei que ficou bonita. Mas a outra, que eu tô falando da outra. Sim. A outra não ficou tão bonita, não. Pô, Felipe Jorge aí tá crucificando o Ravel. Pagar pelo patrocínio é ser muito besta. Eu não teria pago, não, viu? Eu não vou. Eu tô mais pra Felipe do que pra Ravel nessa dividida aí. Não, você gosta de um Felipe, a gente sabe. Mas aí também fica com a história exatamente como ela foi, né? Exatamente, mas foi por isso que eu fiz. É uma loucura pra uma vez na vida. Eu nunca, inclusive, eu nunca faço. Eu nunca compro, nunca boto nada assim, personalização nenhuma, nome, número. Eu tenho 112 camisas do Bahia. Essa foi a terceira camisa que eu personalizei na vida. O resto é tudo nunca do jeito que personalizei vem. a camisa. Mas vamos lá. É isso, tá? Vamos para os 2 últimos grupos para a gente fechar o programa, tá? Onde a gente tem a equipe de maior desempenho, de melhor desempenho no campeonato, né? O Palmeiras, 100%, 9 pontos, dominando completamente o seu grupo, né? Com o Cerro Porteño tendo 4, Bolívar 3, Sport Cristal 1. Absolutamente dentro do esperado, né? O Palmeiras muito focado, muito competente,
nessa temporada, ganhando todos os seus jogos fora de casa, do Brasileiro, da Libertadores. Tá? Um time, repito, muito sólido do Palmeiras. E no Grupo H, a maior surpresa da competição, viu? Não tem Bucaramanga, San Antônio Bulo-Bulo. Que Ravel queria no grupo dele, é bom lembrar. 6 pontinhos, deixando a Olímpia com 1 ponto, o Peñarol ali vivo. A CBF que deu certo, né, nesse ano. Bastou demitir o Dorival que andou aí, viu, o negócio. Meu amigo, sobre o Palmeiras, é o que Fred falou aí, é impossível dissociar o fato de que os caras ligaram o turbo na hora certa, né? Mesmo que alguns jogadores ainda estejam devendo futebol, o Palmeiras, que é o próximo adversário do Bahia domingo, que eu já tô aqui e-mail, no modo né? e-mail. E-mail, Eu tô no total. modo e-mail. Tô no modo e-mail total, Isso é fechado. descanso, é folga, pô. Inclusive, tô na Isso é escala, folga. vou pedir a Rodrigo descanso. Eu vou pedir a descanso a Rodrigo, porque eu não posso me estressar domingo, não. Meu amigo, Folga. o Palmeiras ligou o modo turbo, e os resultados estão vindo assim de uma maneira impressionante. Então, eu acho até que o Palmeiras vai priorizar o Campeonato Brasileiro em algum momento. Mas mesmo assim, a campanha de Libertadores o Triscão de Pedro Henrique ali. Acordou. O Triscão de Pedro Henrique permitiu que o Bahia pudesse trabalhar esse jogo aí como descarte, pô. Exatamente. Aliás, vai ter que trabalhar. Ficava chato. Ficava chato, mas agora vai ter que trabalhar. E aí tá muito em aberto. O Cerro e o Bolívar nesse grupo só tem um jogo em casa, cada um. Quem tem 2 jogos por fazer em casa são Palmeiras e Sporting Cristal. Então o Palmeiras deve confirmar a melhor campanha, inclusive geral. E o Sporting Cristal será o fiel da balança para mim entre esses 2 times. Porque o Bolívar, a gente sabe que historicamente se vale muito da altitude, mas perdeu um jogo lá, que foi justamente contra o Palmeiras. E agora só tem um por fazer em La Paz. E o Cerro tem um jogo no Paraguai, outros 2 jogos fora. Justamente o Sport Cristal é o time aí que vai definir praticamente esse segundo colocado do grupo. E eu acho que não será o time peruano, vai ficar entre esses 2 aí, entre o Cerro e o Bolívar. Equilibrado, tá? E no outro grupo... E na minha avaliação, o outro grupo é o Olímpia, surge como grande decepção, né? Total. A gente não colocaria assim, mas eu acho que o Peñarol também tá devendo, né? O Peñarol que vai ter ainda 2 jogos em casa por fazer, ok, mas eu acho que talvez o fato do Bulu ter sido esse ponto fora da curva que a gente falou aqui, né? 2 vitórias, mesmo tendo jogado também 2 jogos em casa até aqui, é surpreendente de certa forma. Eu acho que não o suficiente para se classificar. Ainda bota uma fichazinha no Peñarol. Mas só o fato do Bulu já ir para uma Sul-Americana. O jogo contra o Bulu da 4ª rodada fora de casa. Isso, para poder trabalhar seus jogos em casa. Na lanterna é meio bizarro, né, velho? Se ele empata, ele tem uma sustentação aí. Agora, se ele ficar 5 pontos atrás... Agora, o Bulu já ir para pelo menos uma Sul-Americanazinha aí, acho que já é um negócio bom aí pros caras. Lucro enorme. E o Vélez encaminhado. Se for, aí vai pegar o líder de algum grupo da Sula, né? Não. É o segundo vai pegar lugar. o segundo lugar. Segundo lugar. Isso. O líder vai direto. Desse jeito, sabe, se acontecer isso, do jeito que o Vitória não veio bem na Sula, aí de repente o Vitória passa a segunda, é um jogo que poderia acontecer. Mas ficou difícil, viu? Ficou difícil. Mas tem 3 Hoje jogos o Universidade Católica do Equador venceu, então praticamente encaminhou ao primeiro lugar. O Vitória vai ter que brigar aí muito e tudo passa muito por esse jogo contra o Defensa e Justiça no Barradão aí, para ver se vai para o segundo lugar. É isso, tá? Defensa, Justiça e Vitória, os 2 favoritos, né? Estão com 2 pontos do grupo. Dessa forma a gente fechou esse raio-x aí do primeiro turno da fase de grupos da Libertadores. Passamos aí pelas 8 chaves, tá? Aprofundamos um pouco mais os cenários de Bahia e do Fortaleza. Lembrando que o cenário do Fortaleza é um cenário aberto pela indefinição da Conmebol em relação a tudo que aconteceu naquela noite em Santiago, em que o jogo precisou ser paralisado aos 24 do segundo tempo, tá? Agradecer a todo mundo que atravessou essa live aqui com a gente, né, que atravessou a madrugada.
Quem chegou Ainda com a gente resta- até aqui e não deu o like ainda, deixa o likezinho aí pra dar essa moral. Exatamente. Felipe me chamou de besta aí porque botei patrocínio. Deu like, se não deu, dá agora. Ainda restam 300 pessoas aqui com a gente, então a gente agradece a todo mundo que atravessou a madrugada. E quem está assistindo dos cortes, a gente reforça para que você se inscreva aqui no canal, conheça mais sobre os nossos conteúdos, os nossos vídeos. Nesse final de semana tem pré-rodada da Série A, tem a cobertura de todos os jogos dos clubes do Nordeste da Série A, Série C com o Náutico, Série D com o Santa Cruz, tá? Segunda-feira, raio-x da Série A, e na semana que vem a cobertura da Copa do Brasil, tá?